Jovem TV, feita para você. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, bela demais, bela demais, Web Rádio. O uso de uniformes dentro da empresa mostra um diferente nível de organização e seriedade. Com isso, a Bordo Tudo é uma empresa comprometida com a qualidade e prazo de entrega. Trabalhamos com uniformes para condomínio, pousada, restaurantes, com material completo ou somente bordado. Crie uma identidade única para o seu negócio. Bordo Tudo, Rua Maninha Carriço 287, Jardim Flamboyant, Cabo Frio. Telefone e WhatsApp 22 98852 9493. Pensa Junto no ar, Paulo em dose dupla. Dose dupla. Então, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, pensando juntos. Paulo e Paulo. E o Orton, né? Também, e o Orton, claro. Hoje tem dica de cinema, tem análise. Estão dizendo por aí, ô Paulo, que o pessoal está assistindo o programa só por causa da dica do Orton, hein? Olha só. Cara, eu acho que o Orton, ele poderia, a gente poderia fazer um próximo Pensa Junto em cima das ideias do Orton. É uma boa, né? Eu acho. Aí, Orton, você tá ouvindo, né, Orton? Eu acho. Ele está gostando da ideia aqui. Com certeza. Ele vai, o próximo roteirista do programa, nosso querido Orton. E hoje tem análise de filmaço que ele escolheu para analisar. Hoje o programa tá a cara dele, né? A cara do Orton. Não é não? É verdade. Como um grande amante da sétima arte, não vou falar certeza. Muito de sétima arte aqui. Com certeza. O assunto é ficção científica, Paulo, e as suas relações com a realidade. Pois é, olha só. Bom, primeiro é o seguinte, gente, mais uma vez, boa noite. Por que a gente escolheu esse tema de hoje? Bom, primeiro que é o seguinte, que a gente já está de saco cheio de falar de política. Tem uma hora que cansa. Tem uma hora que cansa. Segundo, tem uma coisa que eu acho assim, quando a gente começou a discutir, tem uma coisa que eu acho que é interessante, assim, falando sério. É assim, eu acho que a ficção científica, ela é uma forma... tinha um antropólogo chamado Lévi-Strauss, Lévi-Strauss, ele dizia que existem determinadas coisas que são boas para pensar. E eu acho que a ficção científica hoje, ela, usando a expressão do Lévi-Strauss, ela é boa para pensar. Não só o Brasil, mas a realidade do mundo contemporâneo que a gente se encontra hoje. Concordo, Paulo. Acho que a ficção científica, ela leva a gente para dois caminhos. Pelo menos que eu tenho percebido. Um caminho é às vezes é uma metáfora, às vezes uma metonímia da realidade. Isso me lembra muito o Alexander Bogdanov. Quando ele escreve, por exemplo, Estrela Vermelha. Estrela Vermelha é uma análise crítica do Estado soviético. Eu não li esse.
é muito interessante. Toda a escrita do Bogdanov, ele é uma crítica ao regime stalinista, à máquina stalinista. Só que ele não pode criticar. Ele não pode mostrar como aquilo funciona de maneira desvelada. Então ele faz uma analogia como se fosse essa estrutura do regime em Marte, numa nova colônia em Marte. Por isso, Estrela Vermelha, alusão do planeta vermelho, Estrela Vermelha, porque Marte não tem nada a ver com estrela, gente. É a Estrela Vermelha do comunismo e o vermelho de Marte, tradicionalmente planeta vermelho. Então, essa colônia humana nova lá seria essa metonímia daqui. Como nós discutimos no caso dos Lilliputianos, do Império Britânico. Eu acho que esse é um caminho, quando a ficção ela é usada para fazer uma crítica da realidade. A outra é quando a ficção científica ela se torna uma vanguarda de pensamento. Porque, Paulo, quem escreve isso, a gente brinca assim no jargão popular, quem escreve isso não está puro. Geralmente não. Geralmente vocês pensam em bobagem? Geralmente não. Não tá puro de coisa, não tá puro de falta de conhecimento. Geralmente são pessoas que estudam a ciência, que... Claro que tem ficção que é com um disparate completo sobre as teorias físicas, mas outras não. Outras, inclusive, anteciparam e outras até nos assustam por possivelmente estar antecipando alguns desdobramentos do que a gente está vendo hoje na realidade. Com certeza. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente analisar, né? A ficção. Vamos analisar. Isso aí, veja bem, o caso da ficção científica que você falou, desse livro, que eu não li, mas eu fiquei interessado, do Bogdanov. Alguns experts, né, em ficção científica, eles consideram que o primeiro livro de ficção científica, na verdade, foi Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, né? Por que alguns autores consideram o Viagens de Gulliver, que é um livro do final do século XVII, por que alguns autores consideram Viagens de Gulliver como o primeiro livro de ficção científica? Porque alguns autores definem a ficção científica como um estilo literário que é baseado na paródia. Né? Sim. Que não necessariamente significa que é humor, né? Paródia é o quê? Paródia é você usar uma situação imaginária para falar de um contexto real. Basicamente é isso. Ou seja, você faz referência a uma situação real, concreta, mas usando um recurso ficcional. Entendeu? Então, basicamente, a ficção científica seria fundamentalmente esse gênero, né, que muitos críticos, né, sempre colocaram como um subgênero, um gênero de menor importância. Então, muitos críticos literários acham que a ficção científica é uma coisa, em termos de talento, em termos de relevância para a produção literária, é uma coisa muito menor do que um Dostoiévski. Sim, entendeu? Verdade. Muitos acham isso. Outros não, outros veem questões assim muito interessantes na ficção científica. E assim, como você falou, em várias obras da ficção científica, ela não faz só isso. Ela não faz só essa coisa de você falar de uma questão real, né, usando uma situação imaginária. Mas ela, de alguma maneira, ela faz uma análise do futuro, ou do que poderia ser o futuro. Sim. Né? E é muito interessante. Então, por exemplo, se você pega a literatura do século XIX, que é assim, aquela grande literatura, Balzac, Charles Dickens, tal, né? Você vai ver que, junto com Victor Hugo, Sim. você vai ver que muitos deles, né, de alguma maneira, colocam descrevem situações reais. Charles Dickens é um, né?
Balzac é outro, mas você Victor Hugo também, mas você vê autores como Júlio Verne. É isso, eu ia falar dele. Júlio Verne, né? E o H.G. Wells. H.G. Wells. Então você vê autores como Júlio Verne que cara, eles tinham uma capacidade de analisar não só aquela conjuntura, aquela sociedade, mas ver assim, o que poderia acontecer daqui a alguns anos, dadas essas condições? Ou seja, o Júlio Verne e o H.G. Wells, eles eram mestres no contrafatual. Entendeu? Assim, o que seria... Eu vou falar uma coisa assim, eu acho que é uma história muito interessante, recente, do Júlio Verne. A coisa de uns 10 anos atrás, estavam fazendo uma reforma num apartamento em Paris. Tá? E aí os caras estão fazendo a reforma lá, de repente eles acham uma mala, né? Uma mala antiga, e os caras veem lá na mala um manuscrito. E aí os caras olham o manuscrito tal, né? O dono da casa leva aquele manuscrito para um estudioso tal, e o cara chegou e falou assim, cara, esse manuscrito aqui é uma obra não publicada do Júlio Verne. Isso aqui é do Júlio Verne, né? É do Júlio Verne. E aí, Paulo, os caras levaram uns 8 anos para traduzir o manuscrito, né, editar o manuscrito e publicar. O nome do livro que foi achado, né, que nunca tinha sido publicado antes, era Paris, 1971. Olha só. 1971, do Júlio Verne. E Júlio Verne escreveu isso em 1870. E, cara, ele descreve Paris no final do século XX, onde ele fala de uma coisa que é um sistema de comunicação onde todo mundo está conectado. Impressionante, né? A internet. Ele fala da internet em 1870, entendeu? Só que na ficção do Júlio Verne, né, a internet funciona no final do século XX. Ele errou por uns 20 anos. Errou, né? Por muito pouco. Por muito né? pouco, entendeu? Então é esse tipo de coisa, entendeu? É esse tipo de percepção. É como se esses caras tivessem uma antena. Entendeu? Como se esses caras tivessem uma antena assim, olha, entendeu? E esse tipo de coisa vai acontecer daqui a um tempo, entendeu? E aí você tem publicações como A Máquina do Tempo. Isso. Que é um divisor de águas. Né? A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos. A Máquina do Tempo, ela traz à tona uma questão que até hoje a gente debate. E debate seriamente na física. Nós vamos poder voltar no tempo, nós vamos poder avançar no tempo. Como tratar o tempo como uma dimensão. O Guerra dos Mundos, ele remonta a uma questão muito interessante, que foi o programa não foi na BBC, não. Foi na BBC de Londres, o programa do Orson Welles. Não, foi dos Estados Unidos. Foi dos Estados Unidos, né? Orson Welles está nos Estados Unidos. Então, eu esqueci qual foi a rádio. Não sei se foi da ABC, NBC, uma das duas. Sei que ele fez o programa de rádio, falando dos Guerra dos Mundos. Não era ainda o Guerra dos Mundos, eles estavam noticiando a invasão dos marcianos. Seria a novela Guerra dos Mundos, que seria a radionovela naquele tempo, e foi um pânico generalizado. Com certeza. Com certeza. Foi a primeira grande fake news. Foi a primeira grande. Assim, ali o Orson Welles chegou e falou assim: cara, você sabe como é que você faz uma fake news? É assim. É assim. E o povo apavorou. Isso. E um filme, não me lembro agora se é 1906, é do início do 1904, é do início do século XX. Depois aí o Otto para dar colinha pra gente, que é o Viagem à Lua. Do Georges Méliès. Do Georges Méliès. Então, o Viagem à Lua, ele
brinca bastante no início do século XX. Que é baseado no Júlio Verne, né? Sim, e em algumas ideias do H.G. Wells também. Isso. Pega um pouquinho, mistura um pouquinho dos dois autores. E mostra pela primeira vez a possibilidade do homem ir à Lua. Isso. Coisa que o homem faria só 60 anos depois. Exatamente. Né? E aí, continuando isso que você está falando, o Júlio Verne, no Viagem à Lua, no livro Viagem à Lua, ele fala, né, de como é que... Ele descreve o mecanismo de como é que a nave, né, sai da Terra para chegar à Lua. E aí, olha só como é que ele diz. Ele diz que essa nave... Esse foguete, que ele diz, ele tinha que sair de um ponto. Ele tinha que sair de um ponto da Terra porque era o melhor ponto para ele atingir a órbita. E aí, qual é o lugar que o Júlio Verne encontra? Que ele descreve no livro. Paulo, a Flórida. A Flórida, cara. Olha só. Cara, a Flórida, isso no século XIX... Ele está dizendo, a Flórida é o melhor lugar para você colocar um foguete que vai à Lua. E da onde é que saiu o foguete que foi à Lua, Apolo 11? Cabo Canaveral, cara. Como é que esse homem teve essa sacação? Esse site, Aí você percebe o seguinte, você percebe que um cara como o Júlio Verne, ele não era só um visionário. Ele era também um leitor muito atento, né, de tudo que estava acontecendo, mas principalmente da ciência daquela época. Verdade, entendeu? agora em 20 mil léguas submarinas. Exatamente. É um outro universo que ainda não foi totalmente explorado. Exatamente, né? porque... Nós sabemos o que tem debaixo dos oceanos ainda. Mas veja bem, 20 mil léguas submarinas também é um livro que está, de uma certa maneira, é um livro que mostra o seguinte, mostra a potencialidade de uma tecnologia que ele estava vendo, que foi o quê? O submarino que foi usado pela primeira vez na Guerra Civil Americana. Entendeu? Então, assim, você começou a nossa fala assim, porque quem escreve isso não está puro. Cara, os caras podem até não estar puro, mas que eles estão hiperligados no que está acontecendo. Sim. Estão amplamente conectados. E, Paulo, um outro ponto, aí já saindo um pouco do passado, entrando um pouquinho no presente, nós somos de uma geração que assistiu os Jetsons. Né? Carros voadores. Robôs e tudo mais. Mostrando um futuro como seria os anos 2000, como seria já essa virada do milênio. E pouca coisa daquilo ali se concretizou, mas outras se concretizaram bastante. Hoje, carros voadores, por exemplo, nós temos protótipos já em estado bem avançado. Já. Carros autônomos estão só esperando a melhor consolidação do 5G para que possam estar funcionando plenamente. Drone está aí direto. Daqui a pouco a sua pizza em casa vai ser entregue pelo drone. Daqui a pouco não vamos discutir se a gente vai pedir um motorista de táxi, um motorista de Uber, a gente vai pedir o carro. Só fazer um parêntese. Sua filha está com quantos anos, 18. Cara? 18 anos? 18 anos. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui, usando aqui esse programa da ficção científica. Eu tenho quase certeza que a sua neta não vai precisar dirigir um carro. Eu acredito. A sua filha, tudo bem. Vai dirigir. Tudo bem. Mas a sua neta, eu sou capaz de apostar. Aqui, ó. Estamos aqui, ó. Orton também é testemunha. Você, telespectador, você também é testemunha. Estamos aqui, eu estou fazendo uma aposta aqui. Muito provavelmente a neta do Paulo Cotias não vai precisar dirigir um carro e não vai precisar ter uma carteira de motorista, gente. Isso também se ficar só no solo, né? Porque pode pegar um transporte voador. Isso daqui a pouco vai ser realidade. Eu acho que meu bisneto vai andar em veículos voadores. Eu acho que essa tendência vai também se ampliar. Cara, assim, você estava falando do H.G. Wells, né? Do H.G. Wells. Assim, você falou da Máquina do Tempo, né? Máquina do Tempo teve várias versões, né? Eu vi uma versão assim dos anos 60,
né? Até não é muito legal, não. Mas, assim, é uma coisa que era muito interessante na Máquina do Tempo, que a Máquina do Tempo foi escrita em 1900. E a grande questão ali da Máquina do Tempo, né, são duas, né? Essa coisa de um cara que é um viajante do tempo, que ele viaja no tempo, e é muito interessante que ele publica essa obra em 1900. Em 1905, Albert Einstein publica o primeiro artigo da teoria da relatividade. Olha só. Verdade. 5 anos depois, Albert Einstein escreve lá o artigo da teoria da relatividade, que né, eu não sei se é relatividade restrita ou geral, mas é o ano em que a teoria da relatividade faz o seu debut, né, no mundo científico. E aí, muda tudo, entendeu? E ali, o H.G. Wells, né, ele fala de uma coisa que é muito interessante, de que num determinado momento no futuro, aquele cara chega e ele vê a Terra, há muitos séculos distante, né, em que ela é dividida por duas, né, castas, duas castas. Uma população que vive assim, sem trabalhar, sem nada, não sei o quê, e embaixo, no subterrâneo, tem uma população que eles chamam de Morlocks, né? Que os caras não veem a luz, sim, né? E que de uma certa maneira até se alimentam, né, da população de cima. O que é aquilo? Aquilo é a sociedade vitoriana, cara. Sim. Entendeu? Os Morlocks são o quê? É a classe operária inglesa. Operários, pobres. É a classe operária inglesa e é aquela população aristocrática, né? Que ele via, da qual ele fazia parte, entendeu? Que achava que os pobres eram um mundo isolado. E obscuro. E obscuro. É. E é muito interessante que ele está dizendo assim, cara, esse tipo de sociedade, esse tipo de coisa, isso vai ter não vai ter um bom final. Não vai ter um final feliz. E esse final infeliz, o H.G. Wells escreve na Guerra dos Mundos, né, cara? Exatamente. Na Guerra dos Mundos. Que é muito mais uma metáfora. É outra metáfora, do que propriamente um ensaio científico. Na Guerra dos Mundos, todos esses livros que a gente está falando aqui, leitor, pelo amor de Deus, leia. É verdade. Leia. Ao invés de ficar, entendeu, lá no grupo da família, que não sei o quê. Com a tia do Zap. Que é esse tipo de ficção, cara. É esse tipo de ficção que faz mal. É esse tipo de ficção. Mas isso aí é outra história. É para o próximo programa. Verdade. Próximo programa a gente vai falar desse tipo de ficção. De fake news. Vamos de unboxing? Vai. O Orton tá na agulha aí? Vai, Orton. E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para poder dar mais uma dica de filmes. E hoje, o tema, né, não poderia ser diferente. Falar sobre inteligência artificial ou essas coisas é um assunto muito vasto. E no cinema teve vários filmes que abordaram isso de uma forma assustadoramente real e muito próximo da realidade. Que uns são tão antigos e que basicamente disseram realmente o que hoje poderia estar acontecendo. Cito alguns como 2001, Odisseia no Espaço, o Inteligência Artificial do Spielberg, né? O 2001, Odisseia no Espaço do Kubrick, que basicamente ele fez uma previsão do que realmente poderia estar acontecendo hoje, né? Em que a inteligência artificial ganharia uma força muito grande. Mas hoje eu vou estar falando de um filme que também aguçou muito a minha curiosidade. Apesar eu sendo muito fã do gênero ficção científica, mas eu quando assisti esse filme eu achei muito interessante, porque eu já era fã do diretor. Então o filme de hoje é o Eu, Robô, né? Um filme do Will Smith, baseado no livro do Isaac Asimov, e que realmente prende atenção e levanta alguns questionamentos, mesmo tendo os absurdos, né, do filme, né? Como muita sequência de ação, essas coisas, porque
era para ser um filme de ficção científica e não totalmente filosófico, como muitas das vezes a obra do Isaac Asimov ele costuma fazer. Mas vamos lá. Vou dizer um resumo aqui básico aqui. A história se passa em 2035, onde os robôs eles são feitos para serem usados como donas de casa, por assim dizer, né? Eles ajudam as pessoas, né? E foi uma forma de simplesmente dizer que você não precisa mais trabalhar aqui, vamos fazer um robô que vai ajudar, né? Então eles vivem uma perfeita harmonia com os seres humanos porque foram criadas 3 leis para poder proteger esses, caso algum problema viesse a ter com os humanos. Então essas 3 leis são colocadas, né, dentro da memória deles, do sistema deles, na inteligência deles, para que eles não pudessem machucar qualquer tipo de ser humano. E nisso entra o personagem do Will Smith, que é o detetive Spooner, que não é muito fã da tecnologia. Ele é um detetive e as coisas começam a piorar quando um amigo dele, que é também um dos responsáveis por essa nova tecnologia, acaba sendo morto, mas a princípio é dado como um suicídio, ele acaba se suicidando. Só que à medida que ele vai investigando, ele acaba se deparando que provavelmente quem matou ele, né, o que seria o cara, né, o amigo do Will Smith, seria um robô. E que poderia simplesmente ter infligido uma das 3 leis que são cruciais para que esses robôs não possam machucar nenhum tipo de ser humano. Mas com a ajuda de uma psicóloga, né, psicóloga de robótica, né, que é Susan Calvin, ele começa a tentar investigar e o porquê que simplesmente ele teve esse motivo para matar o que seria esse cara. Uma vez que o Will Smith ele não é muito fã da tecnologia e, por assim dizer, ele acaba, né, mexendo em algumas questões que envolvem, corrupção e por aí vai. Porque à medida que ele vai investigando, ele automaticamente querem botar um ponto final nisso. Mas vamos lá. O filme, ele, por mais que ele tenha uma cenas de ações assim, muito boas, ele foi dirigido por Alex Proyas. Alex Proyas, ele foi responsável pelo filme do Brandon Lee, O Corvo, aquele que todo mundo conhece, que foi o último filme da carreira do Brandon Lee, e que ele acabou morrendo durante as filmagens e que falam que foi justamente por conta da Yakuza, que a Yakuza foi lá, trocou as balas de festim, que ele acabou, né, levando um tiro e acabou morrendo, né, no meio da filmagem. Então isso marcou a polêmica. E o diretor também não só fez O Corvo, mas também fez um outro filme muito interessante chamado Cidade das Sombras, né, que também se passa num futuro meio distópico, que também é muito interessante, que provavelmente eu até falo com vocês mais pra frente. Mas o filme ele não é ruim, pelo contrário, ele chama uma questão muito interessante sobre a questão da inteligência artificial. Será que a inteligência artificial ela é tão perfeita assim que não pode ser corrompida? Ou ela, como nós, seres humanos, também ela tem essas falhas e pode ocasionar falhas? Porque eu acredito que o Eu, Robô ele é uma analogia à questão do que seria a perfeição do ser humano, né? Uma vez que a inteligência artificial, muitas das vezes, né, no caso dos robôs, como foram escritos muitas das vezes, poderiam simplesmente imitar o que seriam os seres humanos. E isso é mostrado também em outros filmes, como o 2001, como eu citei anteriormente, e até mesmo Inteligência Artificial, né, do Spielberg, que um garoto, ele simplesmente ele tem sentimentos, né? E outros robôs são utilizados tipo para poder dar prazer para mulheres e por aí vai. Mas ele levanta muito essa questão. Será que realmente a tecnologia ela vai ajudar o ser humano a ponto de simplesmente ser uma coisa nociva, uma coisa realmente nociva, ou uma coisa que vai favorecer a gente?
Porque o nocivo, muitas das vezes, pode até incluir pessoas perdendo emprego e por aí vai, né? Enfim, tem uma infinidade de coisas que, se a gente botar na ponta do papel, acontece isso mesmo, né? É uma realidade muito real, até por assim dizer, que foi mostrado na história do cinema, mas que não está longe de acontecer, não. Então, a dica de hoje, para quem quiser assistir, além do 2001, Uma Odisseia no Espaço, a inteligência artificial do Spielberg, é O Robô. É um filme de ficção científica que tem o Will Smith e baseado no livro do Isaac Asimov, que mesmo com suas falhas de não usar boa parte do livro, mas a essência do livro está aqui. E realmente adaptar livros, né, para o cinema sempre foi uma incógnita muito difícil, porque ou você escolhe os pontos principais, ou você simplesmente deixa alguns pontos cruciais para fora, ou o cara foge do livro e só pega a essência da história e o cara resolve adaptar. Então fica essa dica aí, espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Valeu, um abraço. E que dica, hein, Orton? Valeu, Orton! Grande dica, Eu Robô, Asimov. Isaac Asimov, que é outro grande... É outra grande referência, né, cara, da ficção científica. E é muito interessante, né, que a gente estava falando antes do unboxing, do Orton, né, de como é que esses caras são antenados, tal, né? E, assim, o Asimov, junto com Arthur Clarke, né? Mas o Asimov mais, né? O Asimov, o Asimov era um cientista mesmo. Sim. Ele era um cientista. Era um homem de Tinha ciência. formação em química e tal. E uma coisa muito interessante é que todos esses todos não, mas a maioria desses autores, além deles terem uma formação científica e tal, né? Eles sempre tiveram uma como é que se pode dizer? Eles sempre leram muita história. Né? H.G. Wells escreveu um livro de história Universal. H.G. Wells. Eu tenho esse livro. Pois é. Esse livro. Isaac Asimov escreveu livros de história, né? Vários livros de história. E o Isaac Asimov usava a história, né, a história enquanto ciência e tal, ele usava a história como subsídio para as obras dele. Sim. Talvez o exemplo mais famoso, né, além do Eu, Robô, que deixou o Isaac Asimov muito famoso, mas o exemplo mais famoso onde o Isaac Asimov usa e abusa da história para construir uma narrativa, uma trama, é Fundação, né? Que agora virou uma série, né? É uma Fundação que o Isaac Asimov, numa entrevista, ele disse que ele se inspirou numa obra, né, que eu acho que você chegou a conhecer quando você estudou história também. Uma obra do inglês chamado Edward Gibbon. Sim. Ascensão e Queda do Império Romano. Entendeu? Sim, clássico. É um clássico. É um clássico. É um livro do final do século XVIII, começo do século XIX. São várias obras, né? São vários volumes. E o Asimov, ele disse que ele escreveu Fundação baseado nisso. A projeção. É uma projeção histórica. Ou seja, como é que seria, né, uma versão para o futuro, né, de uma obra como o Edward Gibbon do Ascensão e Queda do Império Romano? Sim. Entendeu? Agora, completa. Não, mas é isso. O Asimov, ele tem essa coisa. Eu ia continuar entendeu? aqui com o Asimov. Fala. Olha como é que a temática é atual, né? Quando a gente fala, por exemplo, pegando essa dica do Orton, do robô, nós podemos abrir um leque aqui de 3 vertentes falando de robô, que é uma coisa que hoje está muito... Né? Tanto os chatbots quanto os primeiros robôs que estão sendo construídos. Você tem uma linha que pega os robôs com sentimentos, que foi a pegada do Spielberg. O que a gente vai fazer com eles quando a inteligência artificial avançar ao ponto que eles comecem não só a pensar, mas a sentir? O que a gente faz com eles?
Qual vai ser a ética, qual vai ser... E, gente, a gente está falando de coisas que não estão distantes de acontecer. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, essa é a vertente, eu diria, essa é a vertente mais fofa. O que a gente faz com os robôs com sentimentos? A segunda é a questão utilitária desses robôs. Como é que eles vão se encaixar nesse nosso universo? Eles serão iguais a nós, eles vão substituir a todos nós nos empregos, eles que vão fazer as cirurgias, eles é que vão ministrar aulas, eles que vão carregar as compras, eles que vão plantar. Qual é o papel do robô nessa nova sociedade que está se construindo a partir de então, sobretudo na ótica do trabalho? Com certeza. Porque se o trabalho... Com certeza. A gente vem de uma escola clássica, Paulo, não importa se você vem da escola marxista ou se você vem da escola liberal. Os dois falam a mesma coisa de modo diferente. O trabalho é a essência da realização humana. Então, do momento que o ser humano não mais trabalhe, ou não mais precise trabalhar, não mais precisa exercitar a transformação do mundo, e transformando o mundo transforma a si, qual o impacto disso para nós enquanto espécie? É um outro ponto a pensar. Com certeza. E o outro ponto dos robôs é o lado mais aterrorizante. É o exterminador do futuro. É a Skynet que toma consciência de si, resolve disparar as bombas de ponta a ponta e constrói aqueles robôs exterminadores, criando ali. E quem recupera um pouco essa história dos robôs exterminadores de uma outra maneira é o Matrix, que já acrescenta um outro ingrediente. Nós temos um mundo dominado por máquinas, essas máquinas criam um programa do qual nós vivemos aqui como avatares, como ilusão e tudo mais. Então, Paulo, esse caldo aí... Olha, você sabe que isso aí são vários programas. São vários né, programas. São vários. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que essa questão da robótica e agora também da inteligência artificial, na minha opinião, ela será... Esse é o meu palpite. Ela será a grande discussão do futuro, né? Junto com a questão da mudança climática. Entendeu? É assim, eu acho que essa pauta, né? Ela vai transcender, em termos políticos, o fato de você ser de esquerda ou de direita. Eu acho que ela vai enterrar os ismos, de maneira geral. Eu também penso assim, porque, veja bem, no caso, vamos pegar a obra do Asimov, o Eu, Robô, né? E vamos pegar essa obra como uma metáfora, né? Para uma questão que eu acho que vai ser uma grande discussão, né? Que é mais ou menos assim, que você, de certa maneira, encaminhou, né? Que é assim, uma parte, né? Uma parte da sociedade acha que as máquinas, sejam elas robôs ou inteligência artificial, uma parte eu acho que ela vai defender a ideia de que essas máquinas devem estar sob controle. Certo. Sob controle. Certo. Ou seja, de alguma maneira, você tem que criar mecanismos para regular, né, a existência, a convivência com essas máquinas, já que ela é um destino... Não dá para fugir disso. Mas numa relação de subordinação. Mas numa relação de subordinação. Uma parte vai defender isso, na minha opinião. Uma outra parte vai defender a junção. E eu acho que essa junção, Paulo, vai chegar ao ponto de nós nos tornarmos também parte máquina. Exatamente. Uma parte da sociedade, na minha opinião, vai defender isso sim. Vai dizer assim, não, nós queremos... é possível, por exemplo, você viver 200 anos desde que você faça uma cacetada de transformações cibernéticas. Algumas pessoas vão querer isso sim, cara. E não está distante, porque você tem nanorobôs, nanotecnologias e robôs biológicos que podem ser implantados. Exatamente. Tem aí o Elon Musk com o chip dele, né? Que ele acha que com aquele chip você vai, literalmente, criar uma nova forma de
O que ele pretende? Ele quer o seguinte, olha, o chip, né? O chip do Elon Musk é assim, cara, você vai fazer um backup do seu cérebro. Porque e aí depois Paulo, você... isso aqui é o HD. É um HD. Isso aqui são periféricos. Exatamente. Se trocar só o suporte. Exatamente. Pode manter o HD. Exatamente. Então, o que esse cara está querendo vender? Concretamente, ele está querendo vender um chip implantado no seu cérebro, Paulo? Não. Ele está querendo vender a vida eterna. Exato. Isso tem um impacto nas religiões, no conceito de alma. Ele quer vender a imortalidade para as pessoas, você entendeu? Só muda o teu suporte. Você vai mudar o suporte, mas é isso que esse cara... Então, ele é o cara que diz assim, não, cara, olha só, existe uma possibilidade da espécie humana transcender as suas limitações se ela fizer essa hibridação. Entendeu? E eu acho, Paulo, que nós não estaremos, talvez eu não esteja aqui, entendeu? Mas nós vamos viver num mundo onde uma parte considerável da população vai defender isso mesmo. E esse suporte não precisa ser só uma máquina, você pode clonar você mesmo. Exatamente. Nem precisa se congelar, você pode criar um clone e transferir a consciência. Tem filmes que já fazem isso. O Sexto Dia, se eu não me engano, do Arnold Schwarzenegger, já mostra um pouco dessa ideia. Você cria o corpo, transfere a consciência e vive num novo corpo clonado. Cara, já que a gente está falando de filme, e que a gente está falando aqui de ficção científica, um dos filmes que melhor retrata isso, na minha opinião, o Orton deve conhecer, né, Orton? Um filme que pouquíssimo conhecido, orçamento barato, mas de uma história, entendeu? Assim, de um enredo sobre isso, um filme chamado Gattaca. Você conhece? Exatamente, Gattaca. Gattaca coloca exatamente essa questão. Qual é que é a sequência de aminoácidos, né? GTA, exatamente. Qual é o enredo do Gattaca? É que agora a espécie humana vai ter que conviver com uma parte da população que é geneticamente modificada. Hoje, telespectador, você já convive cotidianamente com alimentos geneticamente modificados. A próxima passo serão pessoas. O próximo passo é a questão que a Gattaca traz. Animais geneticamente modificados Animais genética. Cara, olha só. Raças de cachorro criadas são assim, exatamente. Né? Aí eu vou só fazer um pequeno unboxzinho, né? Que é o seguinte, é falar da ficção científica brasileira, né? Que ninguém fala, que é assim, tem várias obras, assim, vários autores muito interessantes. E tem um livro de ficção científica brasileira, né? Um livro chamado A Lição de Prático. Não conheço esse. A lição de... Quem é Prático? Prático é um dos 3 porquinhos. E o que é a lição de Prático? É quando é a história de como é que eles modificam geneticamente, né, porcos, e percebem que nessa modificação genética é possível transformar geneticamente seres humanos. Entendeu? Por isso que é a lição de Prático, né? Então, desde a clonagem da Dolly em 1997, lá na Escócia, pelo Ian Wilmot, desde 97, se colocou essa questão. Assim, cara, vai chegar um momento em que você vai ter seres humanos geneticamente modificados. Que o cinema, por outro lado, trata essas questões. Eu vejo também a ficção científica, Paulo, ela antecipa discussões. Com certeza. O caso dos X-Men, que a Marvel explora tão grandemente, ou seja, e os mutantes nessa sociedade? Quem serão eles? São seres humanos modificados, não necessariamente... Eu digo, a metáfora do poder são seres modificados e que ganham poderes. Isso. Né? Eu vejo que é um preparativo para nós lidarmos no futuro com pessoas geneticamente modificadas que não adoecem, que são fisicamente mais fortes, que são intelectualmente mais propensas a um desenvolvimento mais acentuado.
E será que todo mundo vai ter direito a isso? E quem não está? Vai estar submisso a essas pessoas geneticamente modificadas? Como é que vai ser essa relação? Então, você tratar dos mutantes na discussão já é meio que uma antecipação para esse mundo que futuramente terão essas pessoas dessa natureza. Você, na verdade, assim, você vai conviver com realidades, né? Você vai conviver com realidades do ponto de vista científico, tecnológico, que vão exigir uma discussão muito grande do ponto de vista ético, econômico e político. E eu acrescentaria cultural e religioso. Com certeza. Porque eu não percebo, Paulo, clareza na ficção. Eu não percebo clareza para onde isso vai. Eu observo a ficção científica como uma projeção. Mas vamos tomar um exemplo de não saber para onde ir. Star Wars. Star Wars é um exemplo muito claro disso. Toda a saga do Star Wars, além de trabalhar com Jornada do Herói, aquela coisa toda que a gente já sabe, Star Wars ele é uma afirmação do modelo republicano e democrático. Isso é falado numa das falas do filme. Em que o Obi-Wan Kenobi ele fala para o Anakin Skywalker: nós estamos aqui para defender a república, a democracia. Isso. Então, Paulo, a democracia e a república não é só um sistema do planeta Terra, dos Estados Unidos. É um sistema que ele é tão bom que ele é planetário, universal. Essa metáfora, né, já tinha sido explorada no Guerra nas Estrelas. No Guerra nas Estrelas, no Jornada nas Estrelas, perdão. No Jornada nas Estrelas, a federação é isso. A federação é basicamente, se você pegar os Estados Unidos. Se você mais do que os Estados Unidos, é os Estados Unidos à frente da ONU. À frente da ONU. Porque você vê qual é o grande elemento narrativo da Jornada nas Estrelas. É a convivência com a diversidade. Sim. Você, por exemplo, então você vê assim, a tripulação da Enterprise, né? Que era o nome de um porta-avião americano, tal. Qual é a tripulação da Enterprise? Ela é multinacional. Tem uma africana, que é a Uhura, tem um russo, que é o Chekhov, tem um japonês, entendeu? Tem um escocês. Tem gente de outros planetas, tem o Spock. Tem o Spock e tem um americano que está à frente disso tudo. Claro, ele que vai pilotar. Entendeu? Tem um americano que está à frente disso tudo. Então você percebe o quê? Você percebe que ali já está dizendo assim, cara, olha só, o nosso modelo, entendeu? O modelo em que a gente está trabalhando com... todos os planetas da federação são autônomos, mas eles têm que seguir a federação. Sim. É a ONU aquilo, cara. Aquilo é a ONU, entendeu? Então é uma projeção. Exatamente. É uma projeção que não sabe muito bem para onde espelha e reafirma o presente. Eu acho que é muito mais uma narrativa espelho. Ela fala, mas espera que essa fala produza um retorno. E esse retorno naturaliza as relações tal como estão. Porque a gente também não sabe o que vai botar no lugar. Nem a ficção hoje sabe. Pois que vai botar no lugar. Eu acho que tem essa coisa assim, muitas vezes, quando a ficção não sabe o que ela vai colocar no lugar, ela produz a distopia, né, cara? Exato. Que é onde entra o Black Mirror. Exatamente. Jornada nas Estrelas é a utopia, mas Blade Runner é a distopia. É a distopia, exatamente. 1984 é a distopia. Exato. Entendeu? Black Mirror é a distopia, entendeu? Então, a ficção científica, ela também diz assim, cara, como a gente acha, né? Como a gente acha que esse modelo democrático ou esse modelo de sociedade, de civilização, ele pode um dia entrar em colapso, entendeu? Pode não funcionar, o futuro pode não ser tão brilhante como a gente pensa, entendeu? Então, a gente vai imaginar um cenário nesse sentido. E, na minha opinião, só para fechar essa fala, uma das melhores metáforas distópicas para mim,
né, que foi um filme que sempre me influenciou até hoje, é o Planeta dos Macacos, cara. Legal. É o Planeta dos Macacos. O antigo ou o novo? O antigo. Né? O antigo Planeta dos Macacos é baseado num romance de um francês chamado Pierre Boulet. Pierre Boulet escreveu esse romance 10 anos... O filme, o Planeta dos Macacos, foi lançado em 1968. Com Charlton Heston e Roddy McDowell. Né? Mas em 1958, Pierre Boulet escreveu O Planeta dos Macacos, que é basicamente o quê? É o romance típico, distópico da Guerra Fria. Entendeu? Cara, o que é o Planeta dos Macacos? É uma sociedade que se consumiu, né? A partir da sua loucura, né? Da corrida armamentista, entendeu? Ou seja, é uma sociedade que acabou literalmente entrando em colapso e dando lugar a uma civilização de primatas. De primatas que eram os grandes azarões da evolução, né, cara? É isso. Ou seja, a gente avançou para regredir. Exatamente. A cena final do Planeta dos Macacos é essa, entendeu? Quando Charlton Heston chega e vê que, na verdade, ele pegou uma nave espacial, andou anos e anos e anos para parar em Nova York, né, cara? É verdade. Com os destroços da Estátua da Liberdade. Aquela cena é muito chocante. Também. Chocante. Charlton Heston trabalhou em vários filmes de ficção científica. Vários filmes. E o interessante também, Paulo, eu vejo eu dei o exemplo aqui do Matrix. O Matrix, ele traz uma coisa que o Black Mirror também tangencia, que é a questão, você falou do Elon Musk, do chip, que é a questão... Eu vou te contar uma história do Elon Musk, vai, fala. Dessa simbiose do cérebro com o mecânico. Eu acredito que no futuro, Paulo, seja por meio de implantes ou alguma modificação genética, mas eu aposto mais no implante, em primeiro momento, a gente possa fazer não mais... Vai mudar a relação de aprendizagem. A gente vai fazer upload. Nós faremos upload. Eu ainda acredito que nós vamos poder estar conectados à rede. Nós seremos instrumentos Wi-Fi. Seja a partir de algum implante, alguma coisa que se faça. E aprender, ler um livro. É como na Matrix fala, ali tem que enfiar aquele negócio na nuca horroroso. Isso. Né? Mas você não vai precisar mais. Você vai aprender a ler, aprender a andar de helicóptero, baixa o arquivo. Aprender, eu quero ler aqui uma biblioteca inteira. Baixa isso no teu cérebro e processa. Ainda é um pouco distante, um pouco distópico isso que eu estou falando. Mas eu acredito que no futuro essa simbiose vai mudar completamente as relações do conhecimento, tanto da produção quanto do consumo dele. Mas eu acho que ainda está bem distante. Eu acho que não está muito não, cara. Eu acho que no fundo, tem uma escritora americana, eu não sei se o nome dela é esse mesmo, Donna Hathaway, alguma coisa assim. Que ela tem uma discussão muito grande, muito interessante sobre a questão do ciborgue. Do ciborgue. E, de uma certa maneira, Paulo, assim, a gente já está vivendo um pouco isso, a coisa do ciborgue. Entendeu? Por exemplo, essa coisa de você colocar implante. Tem gente que entendeu? mexe o braço mecânico à distância, assim, né? A quantidade de gente que faz enxerto, é o seio, é a bunda, é não sei o quê. Ou seja, a Donna Hathaway ela fala assim, o que é o ciborgue? O ciborgue é o cara, ou é o ser humano que percebe que ele pode modificar aquilo que a natureza lhe deu. Então, quando você faz uma plástica... Você já é um ciborgue. Você já é um ciborgue, cara. Você já é um ciborgue. Ou seja, quando você usa a tecnologia para aumentar e mudar coisas que a natureza te deu, você já é um ciborgue. Então ela acha que assim as coisas estão se encaminhando no sentido disso se radicalizar, entendeu? De radicalizar mesmo, no sentido de você literalmente ser uma parte máquina. Você está entendendo? A história que eu ia te contar do Elon é o seguinte. Olha só, o grande arquiteto da missão Apollo, né, do programa espacial brasileiro, se chamava Wernher von Braun.
Né? Wernher von Braun foi o cientista alemão que ajudou os alemães a desenvolver as bombas voadoras V2. Tá? Na verdade, os foguetes que os americanos desenvolveram lá no programa espacial, nos anos 50, são versões sofisticadas daquilo que o Wernher von Braun desenvolveu com as V2. E o von Braun, ele escreveu um conto de ficção científica. Isso em 1959, Paulo. E nesse conto de ficção científica, ele falava de como é que, num futuro, talvez no século XXI, né, o ser humano usasse a tecnologia, né, do programa espacial para colonizar Marte. Para colonizar Marte e para criar um outro mundo, uma outra sociedade em Marte. E ali o Wernher von Braun, ele fala de como é que essa sociedade era governada em Marte, né? Que era um conselho, né? Era um conselho de pessoas que deliberava tudo em Marte. Notáveis. Né? Os notáveis de Marte, liderados por uma pessoa cujo nome era Elon. Olha só. 1959. É isso, gente. É isso, vamos encerrando o nosso programa. Pô, depois dessa, olha, eu não acredito nas bruxas não, mas que elas existem. Pois é, elas né? Existem. Pois é. Semana que vem vamos falar de fake news. Essa PL aí, gente, essa PL. Vamos falar de fake news. Vamos debater isso aí. Vamos. E vamos trazer também muito mais temas, vai ter mais dicas do Wharton. E, claro, você que está nos assistindo, acompanhe as nossas reprises nas mídias da Jovem TV. Tem no Facebook, tem no YouTube, tem no Spotify. Assinante da Nova Costa Telecom, acompanha também as reprises na televisão. Tá? Não deixe daí de dar o seu like, de curtir, de compartilhar e colocar a sua opinião também. Com certeza. Fala aí como é que você está achando, o que você está achando do programa, dos temas. Fala sobre o seu parecer sobre a ficção científica. E aí, ela manipula a realidade, ela acrescenta, e aí, né? É bom, pessoal. Críticas, elogios, mas, por favor, fale pra gente o que vocês estão achando. Pensa junto com a gente. Galera, semana que vem tem mais. Tchau, gente. Um abração. Bom final de semana para todos. Tchau.